Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos estudar o segundo capítulo do livro Como Ajudar Seu Filho a Amar Jesus. Se você não assistiu o primeiro episódio, volta um vídeo aí para você dar continuidade a essa série também. O livro é esse aqui, é um livro maravilhoso que dá várias dicas práticas de como você pode fazer com sua criança e eu espero que a gente consiga aprender muita coisa juntos. Então, continue assistindo esse vídeo. Você já contou uma mentirinha para o seu filho? Você já prometeu uma coisa a ele e não cumpriu? Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre confiança. O quanto a sua palavra é importante para o seu filho. Capítulo 2 começa contando um exemplo de duas crianças. A primeira é uma menininha que chega em casa comunicando à mãe que no próximo dia ela precisa levar uma foto da família para botar no mural da escola. E a mãe falou que mais tarde ela iria parar um momento para procurar essa foto. Mas aconteceu várias coisas durante o dia e ela não conseguiu fazer, ela colocou outras coisas como prioridade. E no final do dia a filha chorando, mamãe, mas eu preciso levar para amanhã. E ela falou, olha filha, fala para sua professora que amanhã você leva, no caso no outro dia, do dia que era realmente para ser levado. E ela ficou super triste, super chateada. E a mãe, assim, não se importou muito com o que ela estava sentindo no momento. A segunda história conta a historinha de um menino que estava fazendo várias coisas, desobedecendo a mãe em vários momentos, e ela falou para ele, olha, você não vai ganhar o sorvete porque você tá muito desobediente. E daí, quando ele entra no carro, que eles estão indo para casa, ele começa, mãe, por favor, eu não vou brigar mais com a minha irmã, eu vou fazer tudo certinho, eu preciso ganhar meu sorvete, eu vou ficar muito triste se isso não acontecer e tal. E ela disse, tá bom então, né? Você promete que da próxima vez você vai ficar comportado, que você vai fazer tudo certinho e tal. Ele, vou, claro que eu vou. E daí, ela acabou dando o sorvete para ele. E sabe o que essas duas crianças estão assimilando? Elas estão entendendo que não dá para confiar no papai e na mamãe. Por quê? Porque eles não cumprem com suas palavras. As palavras não significam muitas coisas, mas as suas ações é que realmente contam. Lá na frente, essas crianças também podem aprender a não confiar em Deus, porque não aprenderam isso com as pessoas mais importantes da vida delas, que são os pais. Porque se nós, que somos as pessoas que mais deveriam ter confiança nos nossos filhos e eles terem confiança em nós, não cria esse vínculo quando é criança, quando eles são pequenos, eles também vão aprender que também Deus não é tão confiável. Porque se meu pai e minha mãe, que é as pessoas que eu mais podiam confiar, eu não posso confiar nas palavras deles, imagina na palavra de Deus. E quando eles lerem a Bíblia, eles ouvirem as promessas que Deus tem para nós, será que realmente eles vão aprender a confiar? Porque eles não aprenderam isso com a gente quando eram crianças. Então, como ele vai desenvolver essa confiança em Deus? Então, como ensinar nossos filhos a confiar em nós, para que eles também possam confiar em Deus? E é natural que a gente não vá agir de forma perfeita o tempo inteiro. Ocasionalmente, a gente vai errar, a gente vai falhar, a gente vai cometer os nossos erros, mas que isso não vire uma tendência, que isso não vire uma rotina na nossa vida, que eles consigam entender que eles vão aprender a perdoar a gente também porque a gente é falho, mas que a gente não cometa esses erros consequentemente sempre, porque daí sim nós estamos quebrando a confiança que nosso filho tem em nós. E eu sei que é uma coisa que a gente escuta muito, não confia em criança, a gente não deve confiar em criança. Quem já viu confiar em menino? Já escutei muito isso. E sabe, tem que ser ao contrário. Seu filho tem que entender que você confia nele, que você confia na palavra dele. E é desse jeito que ele vai aprender como se confiar em uma pessoa e como uma pessoa também pode confiar nele, porque ele vai desenvolver isso também. O que acontece? Muitas vezes a gente não dá um voto de confiança para o nosso filho, porque a gente sempre acha que ele vai fazer alguma coisa errada. Como vocês sabem, eu tenho 2 filhos, o Daniel e a Bianca, e a gente sempre vai criando esse vínculo de confiança que eu acho tão importante. Quando o Daniel era menorzinho, ele tinha muita dificuldade para desligar a TV. Ele chorava muito, ele chorava. Nossa, era extremamente cansativo. Vou até gravar um vídeo depois sobre essa questão de tela. Mas voltando ao assunto. Ele não conseguia desligar, ele chorava muito. Então eu falei pra ele, olha, a gente vai combinar que você vai assistir 30 minutos. Mas 30 minutos é muito pouco, não sei o que, e chorava e tal. Tá, é só 30 minutos. Então, ou é 30 minutos ou não é nada. Ele, não, tá bom, então eu vou desligar por 30, ou vou assistir por 30 minutos. E o ponto foi, e quem vai desligar depois desses 30 minutos é você. Mas eu não vou conseguir desligar, porque eu vou querer continuar assistindo e tal. Então, eu estou dando um voto de confiança para você. Você vai desligar depois dos 30 minutos. Eu não vou vir aqui desligar, a gente vai botar o reloginho para cronometrar
e você vai desligar. E foi um desafio enorme para ele, porque às vezes eu não estava na sala quando os 30 minutos acabavam. E daí ele tinha que desligar. E ele simplesmente ia lá e desligava. E chegava na cozinha super triste. Ai, mamãe, eu tive que desligar e tal. Eu, nossa, filho, obrigada. Nossa, eu confiei em você e você desligou a TV no horário combinado. Isso demonstra que você está confiando na minha palavra e eu também estou confiando na sua. Então, são esses tipos de trocas, sabe, de atitudes, que a gente vai desenvolvendo essa confiança neles, que a gente pode confiar na nossa palavra. E a gente tem que ser muito firme como pai. Nem sempre a gente vai poder fazer tudo o que a criança quer, tudo o que a criança deseja. Não existe isso. A gente precisa sim colocar limites e ensinar eles a receberem esses limites também. E o primeiro passo para ajudar seu filho a confiar em Deus é você mesmo sendo uma pessoa confiável. É você mostrando para seu filho que ele pode confiar na sua palavra. Quando a gente diz não, gente, para alguma coisa, a gente precisa ser firme até o fim. Se você vê que você não vai cumprir aquilo, então não prometa. Ah, eu não vou dar sobremesa para você se você não comer todos os legumes. E daí a criança não come nem os legumes, nem almoço, nem nada. E no final você fica com dó dele. Ah, porque ele vai ficar com fome, então eu vou dar a sobremesa para ele. Gente, você tá ensinando ao seu filho que ele não pode confiar na sua palavra. E da próxima vez ele vai repetir a mesma coisa, porque ele sabe que você não segura a palavra que você diz. E eu sei que por mais que a gente ensine, vai chegar um momento na vida deles que eles vão tomar suas próprias decisões, que eles vão seguir os seus próprios instintos. Porém, eu quero muito que lá na frente eu pense, nossa, eu fiz a minha parte, eu dei o meu melhor, eu eduquei, eu fiz tudo que estava ao meu alcance, porque assim eu vou estar com a minha consciência em paz. Assim eu vou dizer, poxa, eu fiz tudo o que eu podia, sabe? E quando a gente tem isso em mente, a gente começa a fazer as coisas de forma mais intencional, porque a gente sabe que a gente vai receber isso lá na frente. E eu creio muito que a palavra de Deus, ela não volta vazia, e Ele nos dá essa promessa. Então, quanto mais perto de Deus você tá, para poder conduzir seu filho, mais seguro ele vai se sentir ao seu lado. E mais confiança também ele vai ter em Deus. E se você realmente deseja que o seu filho aprenda, então ore por isso, peça para que o Espírito Santo toque no coraçãozinho dele, porque de nós mesmos, como mães, por mais que a gente faça, a gente não consegue fazer nada sem a ajuda de Deus. Então, se a nossa palavra tem muito poder, imagina a nossa oração. A oração de mãe, de um coração sincero, é algo que Deus nunca rejeita, é algo que Deus sempre está atento a ouvir, sempre. E como eles vão aprender isso? Através de repetição. Eles vão reclamar? Ah, eles vão reclamar. Mas a gente vai continuar falando até isso se tornar um hábito, até isso fazer parte da vida deles. Eu sei que por muitas vezes a gente vai escutar, ah, mãe, mas você já falou, ah, mãe, mas você já disse isso. E nós precisamos repetir, continuar repetindo, até que eles de fato aprendam. E principalmente, não só aprendam, mas como também coloquem em prática. Ela deixa 6 passos que a gente sempre deve colocar em prática. Eu vou compartilhar eles agora com vocês. O primeiro, diga sempre a verdade ao seu filho. Não minta jamais. Isso é uma coisa, nossa, muito forte, porque a gente mente por coisas pequenas. Um exemplo, sempre que a sua criança vai tomar uma injeção, ela dá esse exemplo da injeção, que é um clássico das mães. Não vai doer, filho. Ah, não vai doer. Gente, a gente sabe que vai doer. Então, seja sincero com a sua criança, filho. Vai doer, tá, mas vai ser rápido. Vai ser um pouquinho, vai ser pro seu bem, mas eu vou estar aqui do seu lado. Você vai conseguir, você é corajoso. Eu sei que você consegue e eu vou ficar o tempo todo do seu lado. Porque daí você diz, ah, não vai doer. Quando chegar na hora, a criança sente a dor e vai dizer, poxa, mas a minha mãe falou que não doía. Como assim? Sabe? E depois isso ele vai levando para as outras coisas. Quando você falar que não vai doer, que não vai ter problema, ele vai ficar na dúvida. Não, mas daquela vez ela falou que não ia doer e doeu. Ah, daquela vez ela falou que não tinha problema e teve problema, sabe? Então, seja sincero com a sua criança. Não precisa cobrir com uma mentira uma coisa simples, que ele vai entender que vai doer, mas que ele sabe também que é uma coisa que faz bem para a saúde dele, que ele precisa fazer aquilo. E a gente vai criando, mesmo que seja essa frustração, sabe, esse desconforto, mas que a gente vai ensinando a eles que eles também podem passar por isso,
que às vezes a gente se frustra, às vezes a gente, né, se machuca, mas que a gente consegue superar essas dificuldades também. Segundo passo, cumpra as suas promessas. Ela dá o exemplo aqui de uma criança que não quer entrar na salinha e aí a mãe fala, olha, eu vou ficar aqui, eu não vou sair. E quando a criança tá ali brincando, um momento despercebido, ela sai e daí a criança fica desesperada. E na outra semana, ela conta até que ela foi pra escola sabatina, né? E quando chegou lá, a criança não quis mais entrar, porque na cabeça dela, se eu entrar aqui, ela vai me deixar sozinha. Nesse ponto, eu queria que a gente usasse muito o nosso bom senso. Tem criança que, se você fizer isso, ela vai ficar desesperada. Então, se você sabe que ela age dessa forma, não age dessa forma com ela, seja sincero. O Daniel era uma criança que, se eu precisasse deixar ele em algum lugar, ele chorava horrores se eu saísse. Nossa, ele ficava gritando, chorando e tal, porque ele não queria que eu saísse. Mas o que acontecia? Se eu saísse sem ele perceber, ele depois ficava de boa. E quando eu chegava, ele continuava de boa, sabe? Então, você tem que entender como a sua criança funciona. Por isso, vamos ter bom senso, né? Tem crianças que eles agem com mais naturalidade, mas eu também sempre falava, filha, a mamãe vai deixar você aqui, e daí quando você estiver brincando, às vezes você chora muito. Eu sempre conversei com os meninos meio que, sem infantilizar muito eles, sabe? Ó, eu vou precisar sair depois e você vai ficar aqui. Então, eu vou passar um tempinho aqui até você começar a brincar, se familiarizar com o lugar e depois eu saio. Isso era algo que funcionava comigo. Com Bianca já não funcionava assim. Então, você também tem que entender como a sua criança funciona nesse ponto. Ela não gostava que eu deixasse ela chorava. Às vezes eu deixava ela chorando porque, tipo, eu precisava resolver uma coisa e ela não queria ficar. Mas eu era bem sincera com ela e depois ela via que eu voltava. Então, quando ela foi criando essa confiança de ver que eu deixava, mas que eu voltava rápido, e eu falava que eu voltava rápido, e eu tinha que voltar rápido. Então, a gente foi criando essa confiança com o tempo. Já com o Daniel era diferente. Então, a gente tem que entender um pouquinho como que funciona cada criança. O terceiro passo é cumpra aquilo que você prometeu fazer. Gente, como eu falei no início do vídeo, né? Isso é fundamental. Por que que as crianças às vezes agem ou se comportam de determinadas formas? Porque você não cumpre com a sua palavra. Se você fala para uma criança que ela vai brincar, um exemplo, num parquinho por 1 hora, e daí ela chora desesperadamente porque ela não quer ir embora depois, e você fica porque você tá cansada e não quer comprar essa briga, você simplesmente só tá demonstrando para ela que você não cumpre com a sua palavra. E cada vez vai ficando mais difícil, porque ela sabe que se ela chorar, você vai permanecer ali. E você não consegue mais sair desse ciclo porque você fica com dó da sua criança. E às vezes você tá cansada também e você não quer ficar nesse jogo, nessa briga de poder. E não precisa ser essa briga de poder. Ela apenas precisa entender que você deu a sua palavra. E agora você vai cumprir a sua palavra. Filha, a gente vai ficar aqui meia hora. Deu meia hora, a criança pode chorar, ela pode se estressar, mas você tem que cumprir a sua palavra, sabe, filho? Falta 10 minutos, tá? Falta 5 minutos, filho. Acabou o tempo. Ah, mas eu quero ficar. Não, lembra do nosso combinado? O combinado era 30. Então a gente vai ficar só 30. Seja pra TV, seja pra brincar lá fora, seja pra ir na casa de um amigo, o que for, você precisa fazer os combinados. E quando ele vai entendendo que quando você fala uma coisa, você cumpre, ele vai aceitando aquilo com mais facilidade. Não é mágica, tá? Mas é isso, ele vai aceitando aquilo e vai ficando menos difícil. Mas se a gente nunca cumpre, cada vez mais vai se intensificando e a gente vai tendo mais dificuldades. Quarto passo, dê total apoio à sua criança. Eu sei que às vezes acontece o seguinte, a criança chega em casa, mãe, fulano fez isso comigo e tal. Ah, mas você também deve ter provocado, mas você também deve ter feito alguma coisa para ele fazer isso. Escuta seu filho primeiro. Escuta o que ele tem para te dizer. Depois vê realmente o que aconteceu, sabe? Quando você escuta ele, você vai
está demonstrando para ele que você está dando um voto de confiança, de acreditar no que ele está falando. Então, quando você vai criando isso, ele não vai ter coragem de ficar mentindo para você, sendo que você vai procurar saber depois, mas ao mesmo tempo você está escutando ele, entendendo o que ele está sentindo naquele momento. Se ele ficou chateado, se ele ficou frustrado, você tem que ser a primeira pessoa que seu filho tem que pensar, poxa, aconteceu isso, eu vou correr para quem? Eu vou correr para minha mãe, eu vou correr para meu pai, porque eles vão me ajudar. E não correr de você, nossa, aconteceu isso, eu não quero nem chegar perto do meu pai e da minha mãe, porque se eu falar que eu fiz isso, nossa, vai ser uma confusão. Então você tem que ser o porto seguro do seu filho, sabe? Você tem que ser aquela pessoa que, se aconteceu alguma coisa, é a primeira pessoa que tem que vir na frente dele, na cabeça dele. Nossa, eu tenho que correr para os meus pais, para eles me ajudarem a resolver isso. Então, ajude a sua criança a entender as emoções dela e também a confiar em você, em saber que ela pode ter total segurança em compartilhar as coisas com você sem julgamentos. Então, quando a gente faz isso, elas entendem que mesmo errando, mesmo também ela sendo a parte errada, ela vai poder contar com a gente, porque a gente vai ajudar a resolver e não a piorar a situação. E o quinto passo, que está meio que ligado ao quarto, que é comunique que você tem confiança no seu filho. A confiança, ela é uma via de mão dupla. Eu confio em você, porque você também confia em mim. E isso não serve só para nossos relacionamentos de amizade, nossos relacionamentos de casal, mas também com os nossos filhos. Filho, eu estou fazendo isso porque eu confio na sua palavra, eu confio no que você está me dizendo. E o sexto passo é: ensine ao seu filho sobre quando não confiar. O não confiar também faz parte desse processo. Parte do aprendizado da confiança é aprender a não confiar quando necessário. Nós também precisamos ensinar padrões de segurança aos nossos filhos e a pedir ajuda quando eles precisarem. A gente sabe que tem muitas pessoas com má intenções, principalmente com as crianças que são mais indefesas. E a gente também precisa ensinar eles isso. Mas não é generalizar, filho, você não vai poder confiar em ninguém. Não é isso, mas você também precisa ensinar algumas coisas específicas de quando ele não pode confiar nas pessoas, seja numa pessoa estranha, seja numa pessoa que está oferecendo alguma coisa que ele não pode pegar, que ele não pode comer, que ele não pode ficar sozinho com uma pessoa que ele não conhece. E são coisas que a gente acha muito lógica, né, pra gente, que somos adultos, mas para as crianças não, eles, né, não têm essa percepção de quem eu posso e quem eu não posso. Então, a gente sempre tem que estar tocando nesse assunto, mostrando para eles que existem pessoas também que a gente não pode confiar. E isso faz parte de todo o processo, né, de confiar, e também existem pessoas em quem não confiar. E ela fala esses 6 passos tão importantes. Nossas crianças têm muito para aprender e a gente, como pai, tem muito para ensinar, mas também temos muito o que aprender. Buscar saber como é que lidar com as nossas crianças, desenvolver esse nosso lado, que às vezes foi tão negligenciado quando nós éramos crianças. Então, que a gente busque cada vez mais aprender sobre isso, a buscar conhecimento para que a gente ajude os nossos filhos a terem uma melhor infância do que a gente teve. E eu queria terminar com uma frase do livro que eu achei muito linda nesse capítulo, que fala o seguinte: a confiança o anseia como Senhor da sua vida, um guia que podemos seguir com segurança. A confiança aprendida na infância se traduz em fé e confiança em Deus na vida adulta. Eu achei muito linda essa frase, porque muito do que a gente faz hoje, nossos filhos vão colher lá na frente. Nossos filhos vão poder passar isso para outras pessoas lá na frente também. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês tenham aprendido muito também, assim como eu. E a gente se vê no próximo episódio. Um beijo e até o próximo vídeo.